Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Vamos aqui trazer uma palavra para a nossa compreensão, para nosso crescimento espiritual. Amém? Ontem eu falei sobre o Cristo, o Deus encarnado, tá certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre Cristo, o verdadeiro templo de Deus. Amém? E vou dizer assim, diga sim para Jesus, amém? Nosso tema é Cristo, o verdadeiro templo de Deus. João, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes, derrubai este templo e em 3 dias o levantarei, ou então o edificarei, em outra tradução. O contexto é o mesmo contexto. Jesus tem feito o milagre em Caná da Galiléia, vai para Cafarnaum, de Cafarnaum vai para Jerusalém com seus discípulos, era a época da Páscoa, e Jesus faz ali uma espécie de purificação do templo, porque o templo naquele contexto era considerado a casa do Senhor para o povo de Israel, e isso era na Páscoa, tá certo? A libertação do povo judeu do cativeiro, que a Páscoa passou a celebrar desde então, e ali estava sendo celebrada a Páscoa naquele contexto. Jesus vai para Jerusalém. E o texto tem esse contexto aí, onde Jesus vai meter o chicote nos que estavam vendendo ali as ofertas, os animais para a oferta do sacrifício no templo. Então estavam cambiando, estavam ganhando dinheiro com a fé dos fiéis, tá certo? Esse é o contexto. E aí o texto aqui, Jesus vai dar uma resposta. Jesus respondeu e disse-lhes, porque eles estavam perguntando com que autoridade Jesus estava metendo o pau ali neles e quebrando as bancas, jogando as moedas fora. Queria saber com que autoridade ele estava fazendo aquilo, tá certo? E a resposta de Jesus foi essa. Assim, eu vou pegar esse texto de Jesus, respondeu e disse-lhes. Jesus nunca deixa ninguém sem resposta, tá certo? Então eu vou trazer para nosso contexto. Se você perguntar alguma coisa, Jesus vai lhe responder. Pergunte a ele com sinceridade, ele vai lhe dar entendimento. A resposta vem pelo entendimento. Então Jesus nunca deixa ninguém sem resposta. Eles perguntaram com que autoridade ele estava batendo nos cambistas e jogando tudo fora, soltando os animais. E Jesus vai responder isso, tá certo? Amém? E os que vendiam, eu vou ler aqui João 2,16, que diz assim, no mesmo contexto, tá certo? E disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Amém? Era comércio, como é feito hoje em muitos templos aí, em muitos lugares, estão vendendo Jesus e continuam vendendo, e já venderam ao longo do tempo e continuam vendendo de muitas formas, tá certo? Então, a condição era essa, estavam vendendo animais para oferta e vendendo caro, tá certo? Com desonestidade, porque religioso hipócrita é desonesto, tá certo? Assim, é muito apropriado as religiões fazerem isso, né? Fazerem de Jesus comércio, porque Jesus é uma boa mercadoria, né? Então, você faz ele de comércio, isso é extraordinário, cara. Eu estou só aqui me lembrando do coelhinho da Páscoa, né? Que já está próximo aí. Um coelho que bota ovo de chocolate. Coelho é uma coisa extraordinária, a criação de Deus. Chocolate é uma comida excelente, é um alimento excelente, tá certo? Agora, coelho botar ovo de chocolate é demais para mim, tá certo? Então, isso é comércio do jeito que os hipócritas faziam naquele contexto de Israel. A hipocrisia religiosa continua comercializando, ou se não comercializa, mas aceita de bom grado, não diz coisa nenhuma ao contrário, tá certo? Mas aí Jesus vai dizer, derrubai este templo, ou seja, Jesus estava falando do templo dele como templo de Deus, como a presença de Deus, Deus na terra, o templo era Jesus, estava ali. Então Jesus está falando de si, Jesus está falando dele na cruz, porque Cristo, em toda a sua trajetória, ele fez essa pregação dele na cruz, dele sendo crucificado. Aqui ele diz assim, derruba esse templo e eu construirei ele em 3 dias. Estava falando de si, do templo que é Cristo, tá certo? E claro que eles pensavam que era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, ele profetizou em outro texto e 70 anos depois ele foi totalmente destruído, tá certo?
Mas aqui ele estava falando dele, do templo, Jesus Cristo, o templo de Deus, a presença de Deus, tá certo? Veja aqui o que diz no mesmo texto aí onde houve o questionamento dos fariseus. João 2,20 diz assim: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Quer dizer, ele estava olhando para o templo, estava olhando para a beleza, para a magnitude do templo. Construíram em São Paulo, né, que é o templo de Salomão. É o templo de Macedo. De Salomão era em Jerusalém, nos séculos passados, tá certo? Portanto, amado, assim, eles estavam olhando para o templo, tá certo? Eles estavam olhando e não entenderam a mensagem de Jesus. Mas Jesus já estava falando dele. Eu sou o templo, tá certo? Derrubem, ou seja, matem-me e em 3 dias eu vou edificar, tá certo? E assim, Cristo continua falando sobre essa verdade, tá certo? Através dos seus servos. Estou aqui falando essa verdade para você, hoje, no século 21, no dia que é hoje, tá certo? 22 de janeiro de 2024, tá certo? Então, e muita gente continua agarrado nos templos e nas religiões e nos líderes hipócritas, mentirosos, que não pregam a verdade. As pessoas continuam agarradas no templo, continuam agarradas na liderança religiosa, nos religiosos, continuam agarrados nessas coisas e não conseguem enxergar a mensagem de Cristo, que é o templo eterno de Deus em Jesus Cristo. Ele é esse templo verdadeiro. Amém? E claro que quando Jesus diz, e em 3 dias o levantarei, claro, não tem nenhuma dúvida disso. Ele está falando da sua morte, da sua ressurreição, na Páscoa. Na Páscoa, desde a saída do Egito, o povo judeu passou a celebrar com um cordeiro sangrado, oferecido sangue. Podia ser um cabrito também, e depois essa oferta foi modificada, podia ser com um par de rolinhas, de pombas, tá certo? Então, tanto que Jesus ofereceu um par de rolinhas, tá certo? Na sua apresentação. Então ele diz, em 3 dias levantarei esse templo. Ele está falando de si, na Páscoa. O Cordeiro de Deus ia morrer, ia derramar seu sangue, a oferta pelo pecado, o templo de Deus em Jesus Cristo, tá certo? Então, na Páscoa, como era oferecida demais, Jesus agora era a oferta. E eles estavam lá vendendo caro a demais para o sacrifício da oferta. Então Jesus ficou indignado com aquela hipocrisia religiosa e certamente fica indignado com a hipocrisia religiosa que existe até hoje em muitos lugares, tá certo? Eu não sou religioso, eu sou crente, meu nome é André, sou crente em Jesus de Nazaré. Então Cristo é o Cordeiro, é a oferta pelo pecado, tá certo? E ele foi morto e em 3 dias ressuscitou. A ressurreição é a nossa justificação diante de Deus, ele não aceita outra coisa. O templo, você construa seu templo bem bonito, mas na hora que você sai de dentro dele, ele se torna vazio, porque o templo é Cristo e agora o templo é a igreja de Cristo, naqueles o qual é revelado a verdade de Cristo, que é o Espírito de Deus no crente, tá certo? O templo é importante, que é o lugar de reunião. Jesus foi à sinagoga, porque é lugar de reunião, mas o templo não tem valor nenhum, é uma casa. Jesus é que tem o valor, tá certo? Ele está dizendo, derruba esse templo, ou seja, me mate, e em 3 dias eu reedificarei, ou seja, ressuscitarei. E a morte vicária na Páscoa é a oferta pelo pecado. E a ressurreição é a justificação do pecado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, porque a Bíblia vai ensinar. Tem um pequeno detalhe, que essa justificação é para aquele que crê. O próprio João, no capítulo 3, nós vamos seguir aqui, capítulo 3 de João, no versículo 18, vou ler só a parte A do versículo 18 de João 3. Diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso é a mensagem do Evangelho, mano. Amém? Claro que tem muitas outras coisas. Ele nos autoriza a expulsar demônio, orar para que pessoas sejam curadas, mas não é por isso que você vai para o céu, não. Quem trabalha com espiritualidade negativa também cura em nome de Satanás. Então, é pelo crer em Cristo, não é por fazer milagres. Amém? O milagre pode ser concedido pela graça de Deus, tá certo? Mas então, assim, Jesus diz, em 3 dias levantarei esse templo. Está falando da sua morte, que a sua morte é a expiação pelo pecado, o sangue derramado, e a sua ressurreição é a justificação, como eu li aqui em João 3,18, só a parte A, que quem crê não será condenado, e quem não crê já está condenado. Uma tradução diz julgado, tá certo? Então, julgado e condenado vai estar no mesmo âmbito aí, tá certo? Portanto, amado,
Cristo morreu e ressuscitou por amor a ti, a mim. Eu já entendi isso, graças a Deus, e me facilito assim, por causa de Deus, por esse sacrifício. Eu me alegro muito, tá certo? E sei que estou justificado diante de Deus. Amém? Você que é um crentão aí, se ouvir isso, vai dizer assim: pastor, já sei disso. Sabe? Então anuncia aos que não sabem, porque essa é a mensagem central do Evangelho. E você que não creu, amado, que Deus te dê graça para que você creia em Cristo. Amém? Deixa eu citar aqui Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 diz que se nós crermos no nosso coração e com a nossa boca confessarmos, ou seja, declararmos publicamente Jesus como nosso Senhor e Salvador, seremos salvos. Essa é a verdade do Evangelho, tá certo? Isso é uma passagem muito rápida. O desejo do meu coração é que você creia em Cristo. A morte física pode me alcançar hoje. Se esse for o meu último vídeo, louvado seja Deus. Assim como pode alcançar você. E se você pode viver sem Cristo. Pode viver sem Cristo, tá certo? Agora, meu irmão e minha irmã, morrer sem crer em Cristo, oh Jesus, como dizia um amigo meu, é caixão e vela preta. Eu não sei o que ele queria dizer com isso, não, mas deve ser coisa ruim, né? Que é caixão e vela preta, tá certo? Então você pode viver sem Cristo, agora você não pode morrer sem Cristo. Creia nele, entrega a sua vida nas mãos dele, porque essa é a mensagem salvífica. O templo já foi reedificado em Cristo quando ele ressuscitou, e ele continua edificado nos que creem. Esse é o templo de Deus. A sinagoga, o lugar de encontro, o templo, a igreja, como você quiser chamar, esse é lugar de encontro, mas a igreja está nos que creem, porque o templo de Deus é Jesus revelado aos que creem nele, que forma o seu templo aqui na terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom dia e Ele te ajude em nome de Jesus. Amém.